Fala pessoal, beleza? Como vocês estão aí? Bom, pretendo ser breve e rápido nesse vídeo, porque é um vídeo mais de bate-papo, né? Só que é um vídeo de extrema importância aí, quando a gente fala aí do mundo da impressão 3D, né? Então, se você imprime em 3D, provavelmente você já passou por alguns desses problemas, né, que eu vou citar no vídeo de hoje, né? Peças desalinhadas, adesão ruim, né, da mesa, ou aquele acabamento que não sai legal, você não gostou. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar, né, para vocês os 5 erros mais comuns na impressão 3D. Então, os 5 erros, né, que todo iniciante comete ali na impressão 3D e muitas vezes faz com que algumas pessoas acabem ficando apavoradas, né? Só que são erros simples e fáceis de serem solucionados. E o principal, né? Como evitar cada um deles para que suas peças, né, possam sair perfeitas. Então, bora lá começar? Bom, etapa número 1, primeiro erro. Primeira camada mal ajustada, né? Quem aqui não foi imprimir e a primeira camada não saiu legal, né? E na verdade, todo mundo que imprime em 3D, eu costumo dizer que é sempre bom observar a primeira camada. Se a primeira camada saiu ok, né? Tem uma grande chance aí da sua peça não ter nenhum tipo de problema, porque a primeira camada, né, é a camada que a gente vai conseguir identificar se a peça realmente vai ter adesão ou não. É claro que, né, no decorrer da impressão pode ser que acontece de descolar a peça, enfim, mas são alguns erros ali bem específicos. De fato, ali, se a primeira camada sair perfeita, é bem provável ali que você vai ter um excelente resultado. Então, essa questão da primeira camada mal ajustada, esse erro é campeão, tá? É campeão no mundo 3D aí. Se a primeira camada ela não gruda bem, o resto da impressão, ela consequentemente vai estar comprometida. Como que a gente evita isso daí? Nivelar a mesa, calibrar o Z7 e garantir a temperatura certa na mesa. É claro que com as impressoras atuais de hoje, né? Então, Bambu Creality Raycom, Flashforge, entre outras máquinas aí que se tem no mercado hoje, essa questão do nivelamento não se é tanto um problema, porque hoje as maiorias das máquinas que estão atuais aí no mercado e as máquinas que estão sendo lançadas, elas possuem o nivelamento automático da mesa. Então, você elimina, né, essa parte. Quem é da época da Ender 3V1, né, vou estar colocando ela aqui no vídeo, uma imagenzinha, eu tive uma Ender 3 e essa é a impressora raiz, ou seja, o nivelamento é manual, né? Claro, tem algumas outras máquinas aí com nivelamento é manual também, né? Máquinas aí é, que foram lançadas recentemente também, mas a maioria das máquinas hoje vem com essa questão do nivelamento automático da mesa, em questão, acredito eu, para trazer facilidade e praticidade ali no dia a dia, tá? Então, a questão da primeira camada mal ajustada pode, né, estar envolvida com esses problemas, nivelamento da mesa, a calibração dos offset e também a questão da temperatura da mesa, tá? Segundo erro, né, a temperatura incorreta. Então, muita gente esquece que cada filamento ele precisa de uma temperatura diferente, né? Então, se ela for baixa, as camadas elas não fundem na mesa. Se ela for alta, o bico borra, né, aquela peça, né? Então, assim, cada tipo de filamento tem a sua temperatura ideal, né? Assim como o PLA é uma temperatura, PETG é outra temperatura, BS é outra temperatura, e também em questão de marcas de PLA. Então, pode ser como o PLA da marca X, né? A temperatura da mesa que você tem que utilizar é diferente do PLA da marca Y, entendeu? Então, tem que ficar muito atento com isso aí também. Terceiro erro, a retração mal configurada. Então, aquelas gotinhas ou fio ali entre as peças é a retração errada. Como que a gente evita? Testar, né, os valores de retração no próprio fatiador, no próprio slicer, né? Então, exemplo, 0,8 milímetros a 2 milímetros no Bambu Studio, por exemplo, e manter o bico sempre limpo, tá? É claro que essa questão da retração ela se enquadra aí em questões de filamentos específicos, tá? É bem difícil, pelo menos eu particularmente, eu
bem difícil ter algum problema ali de retração, né, nas minhas impressões. Como eu disse para vocês, as máquinas de hoje em dia, né, elas estão vindo com uma tecnologia muito boa, aonde é uma tecnologia utilizada para minimizar o máximo de erros possíveis, tá? Quarto erro, velocidade excessiva, um erro bem comum também. Então, a velocidade é legal você trabalhar com uma velocidade rápida, mas tudo tem o seu limite, tá? Se você passar demais, né, da velocidade ali que você deve trabalhar para aquela peça, você perde a qualidade, você vai causar, né, vibração e, consequentemente, essa vibração vai trazer consequências no acabamento da peça. Como é que você evita isso? Equilibrar a velocidade com qualidade, né? Então, exemplo, perímetros a 100 milímetros por segundo, né? Você utilizar ali um enfio, um tipo de preenchimento mais rápido, mas as paredes com calma, ou seja, as paredes externas você fazer ali com mais tranquilidade, com mais calma, né? Dependendo da peça, você vai ter que trabalhar com uma velocidade mais baixa, né? Se tratando, por exemplo, de uma peça orgânica, vamos dizer assim, né? Peça ali de um busto, né? Ou um personagem, uma peça que tem diversas curvas, utilização de suporte. Então a gente já trabalha com uma velocidade menor. Então tudo é questão da gente analisar o que vai ser impresso, com o que nós estamos trabalhando e poder identificar, aprender a identificar. E ao longo dos vídeos aqui do canal, né, nós vamos abordar sobre esses assuntos técnicos da impressão 3D, né, como eu disse para vocês sobre a questão de modelagem, e também sobre qualquer assunto aí que vocês comentarem e pedirem sugestões, tá? Então vamos poder sim ter aulas mais técnicas, mais específicas, né? Desde em relação à máquina, fatiador, a conseguir interpretar melhor ali quais as configurações ideais, né, para ser utilizada nos projetos, né, que vamos fabricar. E o quinto erro, né, falta de refrigeração. Então, muita gente esquece do cooler, né, da impressora. Se ele estiver desligado ou fraco, os detalhes derretem, né, especialmente se a peça estiver sendo fabricada em PLA. Então, não é só questão dele desligado ou fraco. Essa questão do fraco é a questão do cooler sujo. Então, é sempre bom estar fazendo a manutenção, né? A limpeza ali ideal, né? Você fazer um PCM aí das suas máquinas, né? Então, você fazer um planejamento de controle e manutenção da sua máquina. Desde que você tiver só uma máquina, até você que tem 10, 20, 30, 50, 100 máquinas, é sempre bom ali ter um planejamento para que você siga a risca a manutenção e não seja pego de surpresa, por exemplo, por conta que o seu cooler ali está sujo, certo? Então, se você corrigir esses 5 pontos, suas impressões vão melhorar muito, tá? E talvez o problema nem fosse a impressora, mas a configuração que você está utilizando. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve e comenta qual erro mais te atrapalhava ou te atrapalha e você está sem saída, está sem saber o que fazer. E mais um recado aí para vocês, tá? Me segue no Instagram, me segue no TikTok, que por lá eu posto testes, dicas do dia a dia, dicas rápidas e até mesmo, né? Abro live. Então, no TikTok específico, nós sempre estamos ali com lives abertas, né? E aí você pode entrar lá para tirar sua dúvida ali no ao vivo, né? E estou à disposição. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu!